Graça e paz, irmãos. Que bom que o Senhor novamente nos ajunta diante dele. E o nosso espírito, o nosso coração deve ser como o de Maria, que se assentou aos pés do nosso Senhor, para ouvir o nosso Senhor. Maria era alguém que contemplava o Senhor, adorava o Senhor, e ao mesmo tempo ela ouvia. E porque ela ouvia, então Deus fez uma obra no coração de Maria. Ela escolheu a boa parte, o que era essencial. E o que era essencial era parar aos pés do nosso Senhor. Esse tem sido um dos grandes problemas do nosso tempo. Assim como Marta, que o Senhor falou, Marta, Marta, você está agitada, sobrecarregada, com muitas coisas. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirada. Nesses dias o Senhor nos deu o encargo de compartilhar acerca do que é essencial. O quanto que nós precisamos focar no que é essencial. Porque um dos grandes problemas da vida cristã, a vida da igreja, a vida da família, uma vida na palavra, na verdade, um dos grandes problemas em todas as demais áreas é que nós não sabemos discernir o que é essencial, o que vem primeiro, a nossa grande responsabilidade. E por isso a gente se perde abraçando ou se distraindo com muitas coisas que não são essenciais. E essas coisas nos tiram do propósito eterno de Deus e nos leva a nos extraviar. Me lembro que recentemente estávamos dirigindo para chegar a uma cidade e aí paramos para pedir uma informação e alguém falou, olha, o caminho é por aqui. Só que tem um atalho aqui que é muito mais fácil e é rápido. Falei, vamos pelo caminho. Mas houve uma distração e pegamos o atalho. E eu costumo falar, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Satanás diz, eu sou o atalho. Pega o caminho mais fácil. E nós pegamos o atalho e nos perdemos. Era para a gente chegar em São João Evangelista, em Minas Gerais, e nós fomos para São João do Oriente, onde tinha um paganismo, um evento pagão. Eu falei, meu Deus, são dois São João, mas um é o evangelista e o outro é como os magos do Oriente. Nós nos distraímos. Então, assim, você já viu quando você está dirigindo num caminho, você tem as placas de sinalização. Aquelas placas não é para você parar ali, mas elas te indicam que você está no caminho. Mas a sedução vai ser sempre pegar um atalho. E muitas vezes nós nos perdemos quando saímos do caminho e pegamos o atalho. Assim também é a vida cristã. O Senhor colocou um caminho, este é o caminho, andai por ele. Não se distraia nem pela direita, nem pela esquerda. Você tem que ouvir essa voz que está atrás de você, como disse Isaías. Jesus falou que ele é o caminho, não tem um método, não tem uma vida mais fácil. Nós temos uma pessoa para a gente conhecer e essa pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o grande problema é que nós nos distraímos pelo caminho. E por isso há tanta gente perdida. E ontem nós falamos o quanto é essencial. O quanto nesses dias nós precisamos ser exortados pelo Senhor, encorajados, para considerarmos o que é essencial em relação à vida cristã, o que é essencial em relação à família, o que é essencial em relação à igreja, à vida da igreja, quais são os princípios essenciais que determinam que somos uma assembleia bíblica, como testemunho do Senhor. Ou se seremos simplesmente um movimento, uma seita, um movimento, um clube ou qualquer uma outra coisa. O que é essencial na palavra de Deus? Nós temos a Bíblia, as Escrituras, mas quais são as verdades centrais da fé que nós precisamos conhecer para não nos perder? E para aqueles irmãos que servem, o que é essencial a um ministério sadio? Um ministério que de fato seja aprovado e útil ao seu possuidor.
E ontem nós tivemos uma introdução sobre a necessidade que temos de identificar o que é essencial, o como e o quanto que o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi baseado no essencial, e o seu desafio em Jerusalém, especialmente no livro de Mateus, foi procurar trazer o seu povo de volta ao que é essencial, porque justamente por ignorar o essencial, o povo de Deus estava apostatado. É possível ser povo de Deus em apostasia. Você se lembra qual foi o grande e maior problema de Satanás, que antes não era Satanás, ele foi um querubim ungido? Qual foi o grande problema? Ele deixou o essencial. Ele perdeu o senso de chamamento. E ele se rebelou porque o orgulho entrou no seu coração. Ele não se contentou com aquela esfera de ação e de serviço que Deus entregou a ele. Ele queria algo mais, ele ambicionou algo mais. E ele se distraiu daquela centralidade de sua mordomia, de serviço, de ser um adorador, e não apenas um adorador, mas entre Ezequiel e o livro de Isaías, Ezequiel 28, Isaías 14, fala da missão dele, que ele era aquele querubim ungido, ele era um guardião, e ele era um líder entre a Assembleia dos Anjos. Mas ele se distraiu da sua vocação. Ele não se contentou com o que Deus deu a ele, ele queria mais. E o orgulho entrou no seu coração, a Bíblia diz que ele se contemplava, e por causa da formosura dele e da sua sabedoria, então a soberba, ela aflorou no coração dele. Agora ele almejou o trono, ele queria algo que Deus não havia dado para ele. Então esse é o princípio de Satanás. Qual é o princípio de Satanás? É que ele foi criado por Deus, cheio de sabedoria, cheio de dons, de vocação, mas ele passou a se autocontemplar. E agora ele queria usar tudo isso em benefício de si. Ele tinha tudo que Deus deu a ele, mas ele vivia no princípio da independência de Deus. Por isso ele foi chamado Satanás, o opositor. Então, queridos, ele perdeu o essencial. E qual é o grande problema hoje? Nós fomos criados por Deus, somos filhos de Deus, estamos cheios de dons e dádivas e ministério, fomos chamados para a mordomia. Deus nos deu vocação, nos deu missão a cada um de nós, mas às vezes nós vivemos no mesmo espírito, no mesmo princípio de Satanás, de apesar de termos tudo isso, nós vivemos no princípio da desobediência, da independência. E agora nós queremos converter todas essas coisas ao nosso favor. Nós perdemos o senso de missão, de vivermos para a glória de Deus. É possível você ser filho de Deus vivendo no princípio de Satanás. E isso é você perder o caminho e pegar o atalho. Estão me entendendo, irmãos? Então, queridos, hoje vamos tocar um pouco sobre o que é essencial para uma vida cristã saudável. Vamos procurar com a graça do Senhor. Claro, se nós pegarmos, por exemplo, o irmão Watchmani. Watchmani entregou 52 lições sobre vida cristã na China aos seus novos convertidos, não dele, mas do Senhor, mas que ele tinha responsabilidade espiritual. São lições maravilhosas, mas eu pergunto, o que é essencial de todas essas lições, se nós quisermos simplificar? O irmão Kemp Morgan, quando ele fez um treinamento, e o T. Austin Sparks era um dos seus discípulos ali no começo, também entregou cerca de 52 lições. Se você pegar um pouco da história da igreja, você vai descobrir, já fica uma dica em relação ao ministério, que aqueles obreiros mais usados na mão do Senhor foram aqueles que treinaram seus novos discípulos naquilo que era essencial. Então você vai encontrar o Spurgeon, que tem um livro maravilhoso chamado Lições aos Meus Alunos. Ele estava procurando treinar os seus novos discípulos no Senhor, em como servir o Senhor, em como ser alguém que produz fruto. Nós vamos encontrar John Wesley, que trabalhava num período de avivamento na Inglaterra, mas um dos segredos do seu ministério é que ele capacitou, aperfeiçoou pessoas para seguirem diante. Moody também teve esse segredo. Um dos segredos do Moody é que ele não se movia para diante no seu ministério, enquanto ele não treinasse pessoas para deixar uma base para eles seguirem servindo o Senhor.
Então nós vamos encontrar que um dos segredos de um ministério bem-sucedido é que ele não faz pelos irmãos, mas ele leva os irmãos a como descobrir a vontade de Deus e a como servir. Isso é o que o Senhor dirigiu em Efésios capítulo 4, quando ele diz que deu a uns como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Capítulo 4, verso 11 em diante. Com qual propósito? Para o aperfeiçoamento dos santos, o equipamento dos santos, o treinamento dos santos. Para quê? Para que eles desenvolvam o seu próprio ministério, o ministério de cada um deles para a edificação do corpo de Cristo. De maneira que a função de um mestre não é essencialmente ensinar, mas é ensinar ao ponto de ensinar outros a ensinarem. A função de um pastor não é apenas pastorear, mas é pastorear ao ponto de os pastoreados passarem a pastorear outros. A função de um evangelista não é simplesmente pregar o evangelho, mas é como capacitar a igreja a pregar o evangelho. Ou seja, irmãos, nós temos um grave problema, que todo o peso das responsabilidades espirituais estão sobre aqueles que têm o ministério. Mas nós só temos o corpo de Cristo em plenitude quando cada um de nós nos levantarmos para servir. Isso é realmente um equívoco do nosso tempo, a centralização, a substituição. E aí nós temos uma igreja atrofiada, paralisada, porque nós nos acostumamos a ter alguém que faça por nós, que entregue a mensagem por nós, e nós achamos que não temos responsabilidade. Por que isso, irmãos? Porque não temos uma vida cristã de qualidade. O irmão Andrew Murray, que foi um obreiro muito usado pelo Senhor, especialmente na África do Sul, ele tem cerca de 240 obras escritas, entre as grandes e as menores. Várias delas são verdadeiros clássicos cristãos. Se a gente puder tocar em alguns pontos essenciais, literaturas essenciais ou clássicas da literatura cristã, escolhas de Andrew Murray, de Austin Sparks e de alguns outros irmãos, que quem sabe a gente possa mencionar alguma coisa. Mas é claro, das 240 obras dele, tem pelo menos 7 que são as obras essenciais do irmão T. Austin Sparks. Todas elas do Andrew Murray, todas elas são excelentes, mas tem aquilo que é a nata. E ele certa vez disse que ele descobriu, depois de tantos anos servindo o Senhor, com tantas assembleias no seu ministério, ele descobriu que o grande problema da igreja e do povo de Deus está na raiz. Se a raiz não for saudável, todas as demais coisas na vida cristã serão distorcidas. E quando ele menciona a raiz, ele está falando de uma vida cristã saudável, de uma vida cristã de qualidade. E aí ele começa a falar da devoção, da vida de oração, da vida de obediência. Os clássicos dele, na verdade, são Com Cristo na Escola de Oração. Com Cristo na Escola da Obediência. O livro Humildade é um outro clássico dele. Ele diz que o orgulho ele é a porta de entrada da obra de Satanás na vida de um homem ou de uma mulher. E que a humildade é o terreno da semeadura das obras celestiais. Que o quanto você tem de orgulho em você determina o quanto de Satanás está operando em você. Que se você não tratar com a questão do orgulho, que é o que mais nos leva a parecer com o adversário, Deus não poderá fazer uma obra profunda em você. E o nosso Senhor, Ele é o Cordeiro. Então nós vamos ter que decidir se nós vamos querer ser parecido com uma serpente ou com um cordeiro. Isso é muito sério. É forte, mas é verdadeiro, porque quase sempre as pessoas que ficam paradas no meio do caminho e se distraem é porque elas são orgulhosas e insubmissas. E isso é uma questão muito séria, que isso é uma questão de princípio. Então, quando a gente vê, tem um outro livro dele chamado Espírito de Cristo. Esse é um livro maravilhoso, é um livro espetacular, né? Mas, enfim, se pudermos aprender lições preciosas com esses servos do Senhor e com todos aqueles que estão
cooperando com Deus no apacentamento de rebanho, e aqueles que levaram uma vida mais profunda com o Senhor. Quais são os segredos desses homens? Quais foram as lições espirituais que eles aprenderam? Tem um livro maravilhoso chamado O Segredo Espiritual de Hudson Taylor. 7 segredos porque Deus usou Moody, que são homens que foram usados por Deus. É muito bom você ler biografias, especialmente a biografia de pessoas que foram usadas por Deus. Mas nós devemos temer sermos cristãos e lá no final da carreira descobrir que nós pegamos um atalho e nos perdemos na vontade de Deus. E aí sermos reprovados naquele dia. Então eu enumerei algumas coisas. Vou mencionar em primeiro lugar, se você quiser ter uma vida cristã saudável. Você vai ter que decidir. Você vai ter que querer se sujeitar ao chamamento do Senhor para você. Para que você foi chamado? Essa é a primeira coisa. Qual é a missão do Senhor para você? Imagine que você tem um pequeno negócio e uma pessoa vem trabalhar com você. Ela nunca vai poder ser bem-sucedida se ela não souber qual é o lugar dela ali. Para que ela foi chamada? Ela vai ficar fora de lugar. Um dos grandes problemas na família é porque os papéis estão invertidos. Mulheres querem ser cabeça, maridos querem ser, digamos, aqueles que não assumem a responsabilidade, os filhos e etc. Irmãos, e hoje nós temos um grande problema no cristianismo em geral. As pessoas não sabem exatamente para que foram chamadas. Tem um livro, eu estou mencionando livros porque eu gostaria de deixar um legado com os irmãos daquilo que é essencial também da literatura. O Discipulado Cristão, de Oswald Sander, que esse é um livro sobre discipulados maravilhoso. Naquela época que ele escreveu não tinha ainda computador, mas sabe o que ele descobriu? E é isso que eu vou falar. Ele descobriu que na Bíblia temos pelo menos 269 vezes a palavra ou termo relacionado ao discipulado. 3 vezes a palavra crente e 2 vezes a palavra cristão. Já entendeu o que eu quero dizer? Por que nós temos um grande problema hoje no cristianismo? É porque todo mundo é crente, ou todo mundo é cristão. Mas raramente você encontra alguém que seja um discípulo. Em primeiro lugar, o Senhor nos chamou para ser seus discípulos. Tiago falou assim: você crê que há um só Deus? Você é crente? Você faz bem. Alguém lembra qual é o restante do versículo? Como é que está o versículo? Alguém lembra? Mas até os demônios creem. E eles estremecem. Lembra disso? A Vulgata Latina diz assim, que até os demônios creem e estremecem diante dos golpes de justiça de Deus. Ou dos golpes das intervenções divinas. Mas qual é o grande problema? O problema é que os demônios sabem que virá o dia do juízo e que eles serão lançados no lago de fogo. Quando Jesus entrava nas cidades, algumas vezes aconteceram isso, os demônios se lançavam e falaram: Jesus, o que vieste fazer? Eu sei que tu és o santo de Deus. Às vezes não usa o termo Jesus, mas eles falam: vieste nos atormentar antes do tempo? Eles estremeciam porque eles sabiam que viria o tempo do juízo e eles seriam lançados no lago de fogo. Então eles acreditam em Deus. Satanás é o maior teólogo e mestre da Bíblia, mas eles não obedecem. Agora, às vezes, nós somos piores do que os demônios, porque eles têm medo. E nós, às vezes, somos rebeldes, desobedientes e não temos medo. Medo no sentido, nós não temos temor. Nós vivemos uma geração de apostasia, aonde falta temor e reverência de Deus. E às vezes o povo está pior do que os demônios, irmão. Desculpe a minhas colocações, mas eu espero que você fique perturbado com essa palavra e não durma direito, para isso te levar
a se prostrar diante do Senhor, não queira ser pior do que um demônio. Queira ser um filho de Deus, temente a Deus, porque virá um dia de julgamento. Então nós temos muitos cristãos, muitos crentes, mas os crentes falam assim, eu vou procurar um lugar melhor para congregar. Você está vendo o que ele está querendo? Ele está querendo que Deus seja o seu escravo. E ele quer que a igreja, no lugar de ser tudo para o Senhor, dele, por ele, então é o contrário, é meu e de mim e para mim. Hoje, raramente encontramos pessoas que estão seguindo ao Senhor. Elas são religiosas, mas elas não são discípulos. E eu receio falar. Receio não falar, mas eu receio acreditar e, às vezes, penso assim, muitas pessoas não nasceram de novo. Elas não têm uma experiência genuína de regeneração, porque elas não têm temor a Deus. Elas não estão seguindo o Senhor, estão seguindo a si mesmo. Então, em primeiro lugar, irmãos, lembra que Jesus falou, se alguém quiser vir após mim. Não é se você quer congregar, se você quer uma religião. C.S. Lewis diz que se você quer um lugar confortável, uma religião, eu não te indico o cristianismo. O cristianismo não é confortável. Tá certo? Se você quer um lugar confortável, você está no lugar errado. Mas se a igreja é um lugar confortável para você, então você não está na igreja, você está numa outra religião. A igreja não pode ser um lugar confortável para o homem, para a carne, para o ego. Não é um lugar para o nosso ego ser massageado. A igreja é um lugar para a glória de Deus. A igreja é um lugar para o propósito de Deus ser atingido. A igreja é um lugar para aqueles que querem viver uma vida comprometida com o evangelho, não da prosperidade, não do liberalismo, mas o evangelho do reino, aonde ele é o rei, e nós somos seus seguidores, seus discípulos. Em primeiro lugar, irmãos, você vai ter que negar o maior inimigo que você tem e que eu tenho. Qual é esse inimigo? Se alguém quiser vir após mim, em primeiro lugar, o que ele tem que fazer? Você vai ter que negar a si mesmo. Se você quer ter uma vida de qualidade com Deus, você tem que entender. Não pode ter dois senhores na sua vida. O Senhor e você. Você não vai poder decidir mais o que você vai fazer. Você não vai mais poder escolher o que você gosta ou não gosta. Você vai ter que entregar totalmente a sua vida ao Senhor e orar, Senhor, cumpra-se a sua vontade. Você se lembra que Jesus falou em Mateus 7, 21? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Você se lembra disso? Mas somente aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome, nós não profetizamos, não expulsamos demônios, não curamos enfermos, e o Senhor lhes dirá abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Em Mateus 25 ele fala daqueles que ele não conhece. O que é conhecer, irmãos? Nesse contexto, tanto em Mateus 7 como em Mateus 25. Lembra quando diz lá no início de Gênesis, conheceu Adão e Eva e gerou um filho? É um relacionamento tão profundo que se torna uma unidade que gera fruto. Quando o Senhor fala que eu não vos conheço, significa que, apesar das pessoas terem pregado, profetizado, curado, eles não fizeram aquilo debaixo da aprovação e direção do Senhor. O Senhor foi excluído da vida deles. E eles amaram mais um ativismo, quem sabe, para poder amenizar a culpa da consciência, achando que por fazer boas obras, o ativismo, eles vão ficar escusos da disciplina do reino quando o Senhor voltar. Não. Precisamos entender, irmãos, todos nós merecíamos e merecemos o lago de fogo. Você não merece estar vivo, nem eu mereço estar vivo. Esse evangelho, coitadinho, esse é o evangelho paganizado.
Venha para o Senhor, seus problemas vão ser resolvidos. Venha para o Senhor, se você está solteiro, você vai casar. Venha para o Senhor, que você vai ganhar. Isso não é o Evangelho, irmãos. Quando Pedro se levanta para pregar o Evangelho, e ele prega de que aqueles ouvintes foram homicidas, assassinos. Vocês mataram o Salvador. Ele não aliviou a barra daqueles homens. E quando eles ficaram apavorados com a implicação do Evangelho, ele falou: o que faremos, varões e irmãos? Ele fala: arrependei-vos cada um de vós. Você tem que se arrepender de ser o que você é sem Deus. Se arrepender está debaixo do juízo de Deus, da ira de Deus, por viver uma vida fora da esfera do governo de Deus. Cada um de vós seja batizado, recebereis o dom do Espírito Santo. Ele diz: saiba, pois, toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificaste, Atos 2, 36, Deus o fez o quê? Você se lembra? Senhor e Cristo. Eles não vieram ali porque Jesus é o Salvador. Como às vezes se faz hoje, né? Aquela feira, no final da feira, você vai lá comprar as coisas mais baratas. Os pregadores hoje estão apelando: gente, pelo amor de Deus, aceita Jesus. Coitadinho dele. Não. E as pessoas falam: no dia que eu aceitei Jesus. Não é assim, irmãos. Como se a salvação partisse de você e você decide quando será salvo ou não. Deus o fez Senhor, soberano, Senhor e Cristo. Salvai-vos desta geração perversa. Quem era a geração perversa? Era o povo de Deus, os judeus. Por que uma geração perversa? Porque apesar deles serem os herdeiros da tradição judaica, dos hebreus, apesar do templo de Moisés, dos anciãos, da lei, dos profetas, de tudo, Jesus veio para os que eram seus e os seus não o receberam. João 1,12. O que é a geração perversa? É aquela que ela se apropria de tudo que é de Deus e exclui Deus para fora. Mataram o Senhor. Você acha que foram os gentios que fizeram aquilo? Claro que tem uma hora que diz que contra o teu filho se uniu não só Pôncio Pilato, os judeus, mas também os gentios. Mas é especialmente, essencialmente, o povo de Deus. E o que tem feito hoje o povo de Deus, irmãos? Laodiceia. Só fala: eis que estou à porta e faço o quê? Ele está do lado de fora. A igreja excluiu Jesus? O senhorio de Jesus? O que significa a palavra Laodiceia? Opinião do povo. Você já reparou que hoje estamos como nos tempos de juízes? Onde cada um faz o que quer? E há essa Babilônia, essa confusão. Por que isso, irmãos? Faltam discípulos. O livro de Ageu, o Senhor questiona e confronta o povo na época da restauração, quando o povo volta para Jerusalém. E ele diz: esse povo diz, não vê ainda o tempo de edificar a casa de Deus. Ele fala: a casa é tempo para as vossas casas serem adornadas e a minha casa vai ficar vazia. Quer dizer, o povo diz. A igreja não é um lugar onde o povo diz. A igreja é um lugar onde assim diz o Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Lá no Egito ou na Babilônia, talvez o povo diz, na igreja não. Essa democracia diabólica, isso não é do Senhor. Hoje o povo está cheio de opinião. Eu não sinto, eu não estou com vontade, eu discordo. Com que autoridade você tem para falar isso? Somos piores que os demônios, irmãos? Estão me entendendo, irmãos? A falta de respeito, a falta de reverência, a falta de temor. Que o Senhor tenha compaixão de nós, possamos nos arrepender, nos converter, nos dobrar, falar: Senhor, me perdoe. Me dê graça para obedecer a Tua palavra. E aquilo que eu não entendo, como disse Margaret Barber, aqui ajudou o Atmani: Senhor, me dá um pouco de tempo, mas eu quero Te obedecer. Tem longanimidade comigo. Mas, irmãos, temam o Senhor. Discípulo é aquele que segue o seu mestre. Discípulo é aquele que tem a missão de ser semelhante ao seu mestre.
Nós somos chamados para ser semelhantes a Jesus. Discípulo é aquele que está sendo treinado pelo seu mestre. Discípulo é aquele que renuncia à sua vontade para cumprir a vontade do seu mestre. Discípulo é aquele que está engajado responsavelmente com a obra do seu mestre. Ele não é descomprometido, ele é comprometido. E discípulo é aquele que tem responsabilidade com o legado do seu mestre. O que temos feito com o que o Senhor tem nos dado? O livro de Ezequiel, o Senhor reclama daquelas ovelhas, que elas chegavam até as águas para beber, a água estava clarinha, elas bebiam e na hora de ir embora elas chacoalhavam com as patas e sujavam de lama. E aquelas ovelhas que viriam depois encontravam as águas sujas. O que temos feito com a palavra de Deus? Será que aqueles que vierem depois de nós, será que a próxima geração vai encontrar águas sujas por causa da nossa irresponsabilidade? Ou vão encontrar as águas da palavra do Senhor limpa porque nós fomos responsáveis com o legado do Senhor? Tanto homens como mulheres, como jovens, inclusive nossas crianças, na parte que lhes cabe. Estão me entendendo, irmãos? Assim são os discípulos. Irmãos, discípulos não têm outra ambição na vida. A sua grande ambição é agradar o seu mestre. O Senhor nos chamou para ser isso. É claro que entrou um modalismo, uma modalidade de discipulado como um sistema ao homem, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um discipulado a Cristo, aonde todos nós somos discípulos. E todos nós estamos aprendendo com o Mestre, nos submetendo àquilo que você e cada um de nós temos do Mestre. Então o Senhor nos discipula uns aos outros, através de uns aos outros. Não tem um discipulador maior encabeçando uma pirâmide e os demais são discípulos dele, não é disso que eu estou falando. Nós estamos falando de um discipulado a Cristo e por Cristo. Só que quando nós olhamos os irmãos, nós não olhamos os irmãos segundo a carne. Nós queremos olhar os irmãos em Cristo. E aquilo que os irmãos têm de Cristo, nós devemos nos sujeitar uns aos outros. E nos sujeitar à palavra do Senhor. Amém, queridos? Tem um outro livro maravilhoso sobre discipulado, que é do irmão Stephen Carl, chamado Discipulados a Cristo. Esse é um livrinho maravilhoso. Então, em primeiro lugar, irmãos, se você não entender que o Senhor está nos chamando ao seu discipulado, não perca seu tempo. Não seja, como disse o Senhor à igreja em Laodiceia, quem dera você fosse frio ou quente. Mas porque você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Não seja morno. Não seja mais ou menos. Seja radical pelo Senhor. Eu nunca vi alguém ser usado por Deus, nunca vi alguém que tem uma vida abundante, uma vida séria com Deus, se não for radical pelo Senhor. Não dá para você ter meio termo e estar em cima do muro. Meio mundano e meio cristão. Não. O mundo jaz no maligno e aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus. Ou você vai ser guiado pelo Espírito Santo, ou você está sendo guiado pelo Espírito desse mundo. Não tem meio termo. O Senhor orou não é para nos tirar do mundo, mas nos livrar do mal desse mundo, que é ser dirigido pelo Espírito desse mundo. Então nós precisamos tomar uma decisão radical de que, em primeiro lugar, aceitarmos esse chamamento ao discipulado. Todas as demais coisas, parece que a raiz do problema está aí. Não adianta você pedir oração. Deus não pode abençoar um rebelde. Deus não pode abençoar uma pessoa que está vivendo contra a palavra dele. Às vezes as pessoas me pedem, você pode orar por mim? Eu falo, pelo que você ora? Quer que eu ore? Eu quero que você ore por isso. Eu falei, está de acordo com a vontade de Deus? Não, então não vou orar por você. Eu não vou perder tempo, eu não tenho tempo para perder. Eu não posso orar para Deus abençoar uma coisa que você se tornou contra. O Senhor falou para Jeremias, não ore mais por esse povo, eu não vou te ouvir. E se alguém pecar para a morte, disse o apóstolo João, não ore mais, ele vai morrer. Não temos tempo a perder, irmãos. O nosso Senhor está à porta.
Está tão pertinho a volta do Senhor, a qualquer momento Ele pode voltar. E nós precisamos ser despertados. Amém, queridos? Eu sei que isso é chocante, mas eu acho que é isso que nós estamos precisando nesses dias. Não quero ser seu amigo, não quero perder tempo com você. Não me procure se você não quiser uma vida séria com Deus. Eu não tenho tempo para perder. Não sou melhor do que ninguém, mas eu decidi não ser companheiro de quem não quer servir uma vida séria com Deus. Não dá para perder tempo, irmãos. Melhor você ter um lugar, uma assembleia com 12, 15, 20 irmãos, do que com 1000 ou milhares de hipócritas, rebeldes, que levam a vida leviana, levantando a mão, mas como disse o Senhor, esse povo me honra com os lábios, seus corações estão longe de mim. O Senhor não quis perder tempo. Chamou o povo de raça de víbora, filhos do diabo. E chamou o povo ao arrependimento. Um dos grandes problemas hoje é que temos professores demais e poucos profetas no púlpito. Falta a palavra profética, falta advertência. Não tem que pregar para agradar ninguém. Nós temos que ter fogo para incendiar a igreja com fogo de Deus, com zelo de Deus. A Bíblia fala de fogo. Vocês acham que eu vim trazer paz? Perguntou Jesus em Lucas, né? Eu vim trazer fogo à terra. Eu vim tacar fogo. É um fogo de juízo, onde queima a palha. No livro de Apocalipse, por 3 vezes, o Senhor se revela como aquele que tem fogo nos seus olhos. O primeiro está no capítulo 1 do Apocalipse, quando João se volta para ver quem chamou ele. E ele vê aquele que tem olhos como chama de fogo. Aquele é o fogo da paixão, do amor, do zelo, mas que está inflamando o interior de Jesus, e quando ele olha para nós, é esse fogo que nos atrai. Todos aqueles que encontraram o Senhor no Velho Testamento e no Novo, eles caíram aos pés do Senhor. Caíram de temor. Eles sabiam que aqueles que viam o Senhor morreriam, porque Ele é santo. E nós não poderíamos subsistir diante dele sem santidade. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, disse Isaías, quando ele viu os céus abertos, ele viu o Senhor sentado no trono. Ele viu a sua iniquidade, ele tinha medo de morrer. Moisés tinha que pôr um véu sobre o seu rosto, por causa da glória que desvanecia, mas porque havia temor da santidade, da glória de Deus. Como é que o povo canta hoje? Restitui, eu quero de volta o que é meu. O que é meu, sabe o que é seu? O lago de fogo. Você quer isso? É só isso que você tem. O outro canta, derrama sobre nós a sua Shekinah. Você tem certeza que você quer Shekinah? Então é um povo promíscuo, um povo leviano, que nós encontramos hoje em grande escala. Oh, irmãos, se quisermos ser um povo temente a Deus, precisamos ser discípulos do Senhor. Muitos dos nossos problemas serão resolvidos. Eu me lembro que a primeira vez que eu recebi um chamamento para ser enviado para um outro lugar, eu estava para casar, era muito jovem, morava em Cabo Frio, já estava quase casando. Morava perto das praias mais lindas do Brasil, região dos lagos. Era um irmão que servia no ministério, já servindo com a palavra. E quando veio a direção do Senhor para eu ser enviado daquela cidade para o interior de Minas Gerais, a região leste de Minas Gerais, próximo a Governador Valadares, uma cidadela de 10.000 habitantes, cerca de 60 quilômetros de Governador Valadares, ou 70, que não havia nem sequer asfalto, era quase um povo indígena, uma aldeia. Ninguém queria ir para lá. Eu era um rapaz de capital. Antes eu fazia um seminário de teologia, 42 matérias, e aí você tinha o grego, você tinha o hebraico, você tinha... E um dia eu escrevi um artigo, na década de 80, o que é ser um discípulo? Para que eu escrevi isso? Eu falei,
e eu entrei para o seminário. 2 coisas o Senhor falou para mim. Você vai aprender o que é ser um discípulo. E em segundo lugar, vou colocar você no meu seminário. Ele mandou eu sair do seminário e me enviou para esse lugar. E aí eu fui diante de Deus. Se aquilo que os irmãos, os obreiros, os presbíteros estavam falando, sobre eu ser enviado para lá, era dele. E o Senhor me deu uma palavra. João capítulo 12, olha aqui comigo. Verso 26. Diz assim: se alguém me serve, o que ele tem que fazer? Isso é ser um discípulo. Qual é a prova que você serve o Senhor, segundo esse texto? É quando você está seguindo você, suas emoções, as circunstâncias? Não. Quando você segue o Senhor. E onde eu estiver, o que vai acontecer? Ali estará também o meu servo. Aonde que você tem que querer estar? Você tem que querer estar aonde estiver o seu Senhor. E se alguém me servir, o que vai acontecer? Meu Pai o honrará. Nesse dia aqui, eu era muito jovem, irmãos. O Senhor falou para mim: para você agora, eu estou em Coroaci. Naquele momento eu percebi a unção de Deus saindo sobre a minha vida. A proteção de Deus saiu sobre a minha vida. A provisão de Deus saiu sobre a minha vida. Preste atenção. A unção, a proteção e a provisão de Deus foi como que saíram da minha vida. Se eu continuasse a morar em Cabo Frio. Estão entendendo? Eu não estaria protegido, não seria provido dos recursos e eu não teria unção para servir o Senhor. Porque eu não estaria obedecendo e servindo o Senhor. E esse é um caso encerrado. Eu disse sim à vontade de Deus. Os presbíteros falaram para mim: você vai ter umas 3 coisas. Primeiro, uma casa nova onde você vai morar. Você vai ter uma esposa e você vai ter um salário todo mês. E eu disse sim à vontade de Deus. 3 coisas aconteceram. Em primeiro lugar, minha noiva me abandonou. Para mim era a moça mais bonita de toda a igreja e de toda a região. Era uma morena espetacular, né? Ela tirou a aliança, botou na mesa dos irmãos da liderança. Não, mas você não ia comigo para onde quer que eu fosse? E para mim ficou entendido. Eu iria, desde que fosse aqui em Cabo Frio, né? Uma região. Eu vou lá para o meio quase da selva. Ela me abandonou, irmãos. Quando eu cheguei em Coroaci, a casa cheirando a tinta, eu fui morar na casa de uma família de irmãos. Fiquei lá 1 ano e 4 meses, num quartinho que não tinha nada, só uma caminha simples. O dono da casa sofria de problema de ataque epilético e ele tinha um retardamento mental. O filho mais velho era endemoniado e bêbado, bebia todos os dias. A polícia não queria prender ele, que ele quebrava tudo. O hobby dele era castrar cabrito, gato, amansar jumento, jegue. O cara era brabo. Várias vezes acordei, ele estava caído, bêbado, e algumas vezes ele com a faca. Falava: hoje você não escapa. E eu morava dentro da casa dele. 1 ano e 4 meses desse jeito. Essa era a minha casa nova cheirando a tinta. E o meu salário, 7 meses sem ver 1 centavo. E a primeira vez que eu fui pregar nesse lugar, quando eu fui pregar, o Senhor falou: você é muito grande. Como? Já larguei tudo. Falei: reparte a sua roupa. Porque eu tinha umas roupinhas, não que era de moda, de grife. Naquela época não tinha a Tommy, Lacoste, mas era uma roupinha melhor, né? E eu olhei aqueles irmãos descalços, calça rasgada, mulheres sem sutiãs, criança seminua. Eu falei: puxa vida, realmente eu
Eu tive que... E cada vez que eu ia falar, irmãos, o Senhor mandava largar uma coisa. Eu ia para um lugar toda semana, creio toda a comunidade ali, assim, uma casa inteira. Naquele período lá, quando um chefe de família cria, todo mundo cria. E eu tinha que ir para lá toda quinta-feira a pé, 6 quilômetros. Havia onças que algumas vezes apareciam, cobras, e eu tinha que andar a pé, no meio da mata. E eles receberam o evangelho com tanto amor, junto com o Zé João comigo, pediram para passar a dormir lá. Não tinha lâmpada, não tinha eletricidade, não tinha nada que a cidade tem. Eles não dependiam de nada do mercado, graças a Deus. Plantavam cana, espremiam a cana, esquentava, coava o café de garapa. Que coisa deliciosa. O banho era do lado de fora, não tinha banheiro. Você tinha que ter ética, você tinha que ter pureza, porque tinham filhos, eram como índios, eram pessoas simples, que confiaram no pregador. Tinha só um plásticozinho, mas a água vinha da calha. O lugar onde eu dormia era uma cama cheia de capim e cheio de piolho, porque naquela época os animais viviam dentro de casa. Às vezes eu estava assim, um cavalo, botava a cabeça pela janela, debaixo da cama tinha galinha, às vezes aparecia tudo quanto é bicho. E foi um dos povos mais lindos que eu já conheci. E eu passei a ficar ali 1, 2 dias vivendo com eles, no frio. Eles acordavam de madrugada cedo, e eu tinha que ir com eles às vezes apanhar feijão, ajudar na colheita, e isso era pregar o evangelho, você se fazer um deles. Mas, irmãos, eu perdi tudo. Sabe como é que nasceu o Ministério de Literatura? Dentro desse quarto. Escrevendo, deitado no chão ou de joelhos. Ali eu comecei o Ministério da Literatura. O grão de trigo caiu, começou a dar um frutinho. Então eu comecei a escrever alguns artigos a partir da minha experiência que eu estava vivendo ali. Uma vez eu escrevi um artigo, procura-se um amigo. De tanto que eu me sentia só naquele período. Mas ali foi o primeiro nível da minha experiência com o discipulado. Mas essas 3 coisas foram fortes. Você vai perder a unção. E ninguém pode viver a vida cristã sem a unção, sem a direção de Deus. A provisão, a proteção. Se você não é um discípulo, como que o Espírito Santo vai te encher? Por que o Senhor vai te proteger? Para você ficar mais rebelde? Mais distante? Por que Ele vai prosperar a sua vida? Para quê? Se você for um avarento. Então, irmãos, em primeiro lugar, seja um discípulo. Não é ser perfeito. Nós não somos perfeitos. Mas é uma decisão de falar, Senhor, eis-me aqui. Tem misericórdia de mim. Governa a minha vida. Amém, irmãos? Que Ele tenha compaixão de nós. Segundo lugar, irmãos, se você aceitar o chamado ao discipulado, o Senhor te chama a uma vida na palavra. Eu diria que esse é um dos outros graves problemas do nosso tempo. Deus não tem nenhum compromisso com quem não tem compromisso com a palavra. Deus é a sua palavra. Ele não é como nós, que nós somos uma coisa e o que nós falamos é outra coisa. Nós falamos muitas coisas e essas coisas não representam o nosso caráter. Mas Deus não. Deus é o que Ele fala. A palavra de Deus é a extensão do próprio Deus. E a obra de Deus é a obra da sua palavra. E sem a palavra de Deus não há obra de Deus. O Espírito que nos foi dado é o Espírito da palavra, é o Espírito da verdade, e ele foi nos dado para quê? Para nos guiar a toda a verdade. Mateus 22, 29, Jesus falou assim, errais, por quê? Você se lembra? Por não conhecer
a minha palavra. Mateus 22, 29. Como que pode, irmãos? Você acha que ele está falando para o incrédulo? Não. Ele está falando para o povo dele. Por que estavam vivendo errado? Porque eles tentavam viver um estilo de vida religiosa desassociado da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa nos governar. Hoje temos um problema. Muitas Bíblias, graças a Deus, mas o problema não é esse. O problema é que as pessoas acham que elas podem manipular a palavra, usar a palavra. E ao contrário, irmãos, é a palavra de Deus que nos usa. Você acha que a palavra é um instrumento manipulável? Você que deve ser o instrumento da palavra de Deus. Ser um homem da palavra não é um homem ou uma mulher da palavra, não é um homem que simplesmente conhece alguma coisa da palavra, mas ser um homem ou uma mulher da palavra é ser alguém não apenas constituído pela palavra, mas é alguém governado pela palavra. É alguém que a palavra pode usar ele, porque a palavra é viva. Então, queridos, precisamos ter uma vida com a palavra de Deus. Às vezes encontramos as Bíblias dos irmãos jogadas, empoeiradas, perto de criança para riscar, ou em cima de qualquer um outro móvel. As pessoas lêem a palavra vendo televisão. Um tempo desse eu li um acontecimento de que um obreiro teve no lugar e aí ele estava com algo na mão e depois ele foi embora e a dona da casa nunca mais achou aquela coisa que estava na mão dele. Ele falou, bem, não é possível. O irmão levou isso aqui, nós. Porque nós não achamos eu não lembro exatamente o que é, né, mas um objeto, parece um lenço especial, com uma florzinha, uma coisa dessa. E eles passaram a acreditar, essa irmã acreditou que aquele obreiro tinha levado. Aí passaram-se muito tempo, esse irmão apareceu. Falou, irmão, desculpe perguntar, mas por acaso você levou aquilo que estava na sua mão, mesmo que seja equivocadamente, por esquecimento? Ele falou, não, eu deixei dentro da sua Bíblia. Entenderam, irmãos? Ela não lia a Bíblia. E esse tem sido um problema nosso. Como que você está lidando com a palavra de Deus? Você acha que ela é um horóscopo? Um amuleto da sorte? Que às vezes as pessoas acham que é. Ou quando as coisas não estão bem para você, você vai ali como se fosse, sei lá, um oráculo de um guru. Vai lá ver, quem sabe você abre lá. Inclusive tem algo que um dia alguém abriu, o Senhor fala comigo. Aí caiu na passagem de Judas. Então, a passagem de Judas diz que ele traiu Jesus e falou, Senhor, tem misericórdia. Ele fechou a Bíblia. Fala de novo comigo. O Senhor falou, ele abriu. O que tem de fazer, faz-o depressa. Porque Judas estava indo trair o Senhor, né? Ele fechou e orou mais uma vez, fala comigo. Então Judas foi e se enforcou. O Senhor estava corrigindo essa pessoa, você não pode ler a Bíblia assim. Como é que estamos lendo a palavra, irmãos? Então, sabe, a palavra é santa. Nunca vai encontrar pessoas as quais Deus usou e foram vivas numa vida com Deus, se não forem homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus. O meu encorajamento é